Amados irmãos, bom dia! Estamos mais uma vez aqui para estudarmos a Palavra de Deus, para continuarmos o livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, para aprendermos e apreendermos aquilo que Deus tem para nós através da sua palavra, através das Escrituras Sagradas, este livro que tanto nos ensina, que tanto nos edifica. Nós estamos estudando, como já falei, a carta de Paulo aos Efésios e hoje nós vamos ler e tentar compreender um pouco os versículos de 17 a 32, que fala, na minha Bíblia está o títulozinho, a santidade cristã oposta à dissolução. Mas antes, irmãos, vamos orar e entregar a Deus aquilo que vamos ouvir e aprender. Senhor Deus, maravilhoso Pai que está nos céus, Pai de infinita bondade e misericórdia, Pai querido, Pai amado, Pai, eu gostaria de colocar nas Tuas mãos tudo que fazemos aqui, colocar, Senhor, nas Tuas mãos a minha vida, as nossas vidas, Senhor, a vida de cada pessoa que tiver acesso a esse conteúdo. Pai, usa a Tua serva que agora fala, usa a Tua palavra, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos. Senhor, como instrumento para alcançar os corações daqueles que não Te conhecem. Senhor, para alcançar aqueles que estão afastados de Ti. Ó Deus, que a Tua palavra, e somente a Tua palavra, que é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, possa, Senhor, achar lugar nos corações daqueles que estão ouvindo, ou que eventualmente vão ouvir esta palavra. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito seja o guia, que aquilo, Senhor, que foi estudado com uma mente humana, seja usado pelo Teu Santo Espírito e que as palavras que saiam da minha boca, Senhor, sirvam para a edificação daqueles que a estão ouvindo. Ó Deus, muito obrigada, porque na Sua misericórdia Tu me tens permitido Te servir. Tu, Senhor, tens me dado a honra, o privilégio de estar na Tua casa, ajudando, Senhor, nas transmissões online e, Senhor, também nos cultos presenciais. Nós Te agradecemos por tão grande privilégio, eu Te agradeço, Senhor, por tão grande privilégio. Senhor, eu Te peço que o Senhor vá, Senhor, ao encontro daqueles que estão com seus corações pesados pela perda de um ente querido, Senhor, ou pelas enfermidades que têm nos assolado. Senhor, eu Te peço também pela situação, Pai, do nosso país, quando, Senhor, tantas pessoas não estão conseguindo colocar à mesa o pão para a sua família. Pai, tem misericórdia dos desempregados. Pai, eu Te agradeço de forma especial pela vida do pastor Décio, que ali, junto com sua esposa e filho, trabalham diuturnamente no Metanoia, ajudando, Senhor, pessoas em situação de rua. Ó Deus, muito obrigada pela vida do Teu servo, pelo exemplo que ele é para nós. Continua guardando a sua vida, Senhor, em Ti. Pai, dá-nos hoje sabedoria e ajuda-nos a compartilhar com os irmãos, os amigos, aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Em nome de Cristo, Teu Filho. Amém e amém. Irmãos, antes de começar esse estudo aqui na nossa Escola Dominical Online, eu gostaria de relembrar os irmãos que nós já estamos no presencial, a Escola Bíblica Dominical Sinai já voltou ao presencial e nós vamos também ter mais vagas para a classe de adultos a partir do próximo domingo. Então nós já temos, você ainda não se inscreveu para a classe de adultos, que é a única que precisa de inscrição, as outras classes todas elas você pode vir sem se inscrever, mas a classe de adultos necessita de inscrição. Então, os irmãos podem chegar até aqui e nós vamos encaminhá-lo para uma das classes de adultos. Nós já estamos aumentando o número de vagas e isso é muito bom. Nós vamos então agora, amados, iniciar o nosso estudo
na lição de Efésios. Nossa lição de hoje tem por título, por tema, santidade, né? Na verdade, nós temos falado sobre santidade durante todo o decorrer do estudo do livro de Efésios, porque a carta de Paulo aos Efésios, a epístola de Paulo aos Efésios, é um compêndio, na verdade, é um conjunto de ensinamentos, de doutrina, que nos encaminham para uma vida mais próxima do Senhor, para uma santidade, para uma vida de integridade com Ele. Vamos então, irmãos, ler o texto. Eu quero encorajar os irmãos a ter em mãos um caderno, né, um caderninho, um livro de anotações, uma caneta ou um lápis e, impreterivelmente, a sua Bíblia, né? Sem falta a sua Bíblia. Efésios capítulo 4, de 17 a 32, diz assim a palavra de Deus. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Como também Deus em Cristo vos perdoou. Eu gostaria de voltar a ler os versículos de 22 a 24. Se os irmãos se lembram, foi esse o texto que nós tomamos como texto base para o nosso tema Transformai-vos, né? O tema da nossa escola bíblica dominical nesses meses, né? No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Irmãos, quando eu estava lendo esse texto, tanto para meu devocional, como para preparar o estudo agora para a Escola Bíblica Dominical, algumas palavras foram me chamando a atenção no início, especialmente do texto, e eu fui marcando na minha Bíblia e tirando aqui também no meu caderninho, né? Então, eu comecei a destacar não, né, que vem perto, não andeis, vaidade, obscurecidos, alheios, ignorância, dureza, insensíveis, dissolução, impureza, e aí vem a palavra mas, né, que vai trazer uma mudança de vida. Então aí quando eu fui, realmente essas palavras ficaram assim como holofotes, né, chamaram a atenção, saíram da página assim quando eu estava lendo o texto,
E aí vem, mas o que, que vai depois do mais? O que, que vai se opor? Aí vem verdade, não pecar na ira, trabalhar, palavras boas, transmitir graça, alegrar o Espírito Santo de Deus, benignidade, compassividade, perdão. Então a gente já de cara, só por uma leitura mesmo que superficial do texto, já é possível perceber aspectos bem antitéticos, né? Bem opostos um ao outro, que a gente consegue perceber neste texto. Então é justamente assim que nós vamos dividir o estudo hoje, né? O comportamento próprio daqueles que estão distantes de Deus, o que é preciso fazer, o que é que Paulo nos orienta a fazer, e aí o comportamento de quem anda com Cristo, de quem tem o viver com Cristo, né? No versículo 17, o apóstolo Paulo, ele usa uma expressão, ele diz: isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como andam os gentios. Eu gostaria de reiterar aqui para os irmãos que ele usa essa expressão gentil não somente naquele significado de gentil como não judeu, mas gentil aqui está sendo usado como quem não conhece Deus, aquele que não conhece Deus. Então, nós poderíamos dizer, digo e no Senhor testifico que não ande mais como andam os incrédulos, como andam aqueles que não conhecem a Deus, como andam aqueles que não professam o Deus verdadeiro, o Deus que nós conhecemos. E Paulo usa assim, digo e no Senhor testifico. Ele diz, digo e é verdade, porque essas palavras não são só minhas, são palavras que vêm de Deus. E aí ele passa a orientar. O que é do velho homem? O que é do gentil? O que é da pessoa que não conhece Deus que nós devemos deixar para lá? Que o crente não deve, em hipótese alguma, praticar. Primeiro, na verdade, ele vai dizer por que o gentil, por que o não cristão, por que aquele que não professa Jesus Cristo como Salvador, ele pratica coisas que desagradam a Deus. Observe que a raiz não está no que ele faz, mas a raiz está no interior, ele está no coração, né? Primeiro ele fala da vaidade dos próprios pensamentos. E quando o apóstolo Paulo está falando aqui em vaidade dos próprios pensamentos, ele está falando em futilidades, em coisas vãs, em coisas transitórias. Nós podíamos pensar aqui até em coisas passageiras deste mundo, né? Não é, amados, que seja errado nós pensarmos em coisas que são somente dessa terra. Por exemplo, todos nós sabemos que nós não vamos levar a nossa casa para o céu. Então é errado eu planejar comprar uma casa? Não, mas isso não pode ser aquilo que me faz feliz ou triste, ou que a minha vida vai depender disso, né? A gente tem algo muito maior para se preocupar, que é muito mais importante. Isso não pode tirar a minha paz, não pode tirar o meu foco, que é viver para servir a Deus, para glorificar o seu nome. Então, a gente deve ter cuidado que esses pensamentos fúteis, né, de coisas corriqueiras, eles não ocupem todo o nosso pensamento, né? Trazendo angústia, trazendo ansiedade até. Mas o que Paulo fala, na verdade, aqui, não é nem sobre essas coisas que são coisas importantes para viver na terra e que a gente se ocupa de pensar, mas pensamentos que são realmente fúteis, que não levam a lugar algum, que não têm um propósito de acontecer. Então ele está dizendo, não ande com esses pensamentos aí, que não têm um propósito, que são banais, que são coisas que não vão acrescentar nada à sua vida, nem a dos que estão perto de você. Ele também fala que o gentil não é para que nós andemos alheios à vida de Deus. Alheios, a ideia de alheios aqui é como se fosse estranho. Como se a vida com Deus, a vida de Deus, fosse algo que é estranho, esquisito, né? Muitas vezes nós que somos cristãos, quando falamos com os não cristãos de determinados comportamentos nossos, que para nós são comuns, eles acham aquilo meio estranho, né? Então, porque para eles são alheios à vida de Deus. A vida com Deus, a vida de Deus. Eles não têm essa intimidade, esse contato, esse conhecimento de Deus para compartilhar conosco, para compartilhar com Deus daquilo que é uma vida de Deus, né? Paulo também diz que eles vivem em ignorância.
a ignorância que o apóstolo Paulo fala aqui é a falta de conhecimento mesmo. A falta de conhecimento de quem é Deus e do que Deus quer que nós façamos. E aí o irmão, a irmã pode dizer assim, irmã Soraya, mas todas as pessoas têm acesso à Bíblia. Irmãos, os irmãos se surpreenderiam se soubessem quantas pessoas não sabem exatamente o que está escrito na Bíblia, ou às vezes já leram a Bíblia, mas as suas mentes não compreendem a essência, o real significado do que a Bíblia está dizendo, até mesmo porque o próprio apóstolo Paulo diz lá na carta aos Coríntios que as coisas espirituais se discernem espiritualmente e que o homem natural não pode compreender as coisas de Deus. Então, se esse descortinar também não for feito pelo Espírito Santo de Deus, a pessoa às vezes vai passar as páginas da Bíblia, várias vezes não terá a compreensão da dimensão daquilo que é, do que Deus quer para ele, do que é a verdade de Deus, né? Então, essas pessoas que não têm comunhão com Deus, elas vivem por causa da ignorância, elas vivem longe de Deus. E os seus corações também estão endurecidos. Essa palavra que foi traduzida aí como pela dureza dos corações, ou os corações endurecidos, ela é semelhante a algo que foi petrificado, que se tornou em pedra, na verdade calcificado, de uma forma tal que perdeu a sensibilidade. E os corações não estão sensíveis à palavra de Deus. O coração daquele que está distante de Deus, ele não está sensível à palavra de Deus, àquilo que Deus quer deles. É como se fosse besteira, é como se estivesse falando besteira. E você vai talvez já ouviu muita gente falar, mas isso é besteira. Quando você diz que você precisa se comportar ou agir de determinada forma e alguém da sua família ou do seu ambiente de trabalho vai dizer, mas isso é besteira, fulano, não tem nada a ver. Porque essas pessoas, não é maldade muitas vezes, não é ruindade daquela pessoa, mas ela desconhece a importância porque ela está alheia à vida de Deus, porque o seu coração está endurecido e ela não tem sensibilidade, né? Ela não tem sensibilidade àquilo que Deus quer. E é o que Paulo fala em seguida, insensíveis à voz de Deus, insensíveis, perderam a capacidade de sentir vergonha até em face do mal. O mal, o que a Bíblia considera mal, o que Deus considera mal, o que nós entendemos como mal, para essas pessoas não é nada demais. E é tão natural para elas que elas não têm vergonha de dizer, de praticar abertamente, de viver com essa prática. Porque para eles estão insensíveis àquilo que Deus quer, até mesmo à impureza, né? E aqui quando fala de impureza, os estudiosos da carta de Paulo aos Efésios entendem que se refere mesmo à impureza sexual, né? Que se refere à impureza sexual. E é um abafamento de consciência que essas pessoas possuem em relação a Deus, que elas não têm qualquer remorso, porque para elas não há nada de errado que elas estão fazendo. Mas o apóstolo Paulo está falando aqui conosco, com pessoas cujos corações foram transformados pela verdade do Evangelho. Pessoas que aprenderam a Cristo, tanto que no versículo 20 ele vem e diz, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Ora, Paulo está dizendo, olha, os que não conhecem a Deus vivem desse jeito. Mas vocês não são mais pessoas que não conhecem a Deus. Vocês não são mais pessoas que são homens e mulheres naturais que não compreendem nem discernem as verdades espirituais. Vocês hoje pertencem ao povo de Deus. Vocês foram transformados, vocês foram renovados. Vocês não aprenderam assim a Cristo. Então vocês não podem mais viver desta maneira. E aí a gente às vezes se pega, irmãos nossos, pessoas salvas a Jesus Cristo, vivendo como o velho homem, vivendo essa forma de viver que pertence àqueles que não conhecem Deus. Estamos aqui agora com dois extremos. Nós, servos, não podemos, de uma certa forma, exigir daquele que não conhece Deus um comportamento de servo, um comportamento cristão, porque ele não conhece, ele não compreende, ele está insensível à voz de Deus.
Por outro lado, aquele que conhece, aquele que aprendeu a Cristo, né? Aprendeu a verdade em Jesus Cristo, conhece a verdade, ele não pode mais viver como se não conhecesse. Né? Então, é para nós que Paulo está falando, e agora nós precisamos então viver a verdade como ela é. Observe, meus amados, que Cristo aqui agora não é mais apenas o assunto sobre o qual está falando, ele é, na verdade, a própria verdade, ele é quem conduz a verdade, ele é a esfera do ensinamento. Né? Ele é a própria verdade. E é a partir de Cristo, é em Cristo, é com Cristo que nós vivemos a verdade. Tudo, amados, tudo que é verdade pertence a Cristo. Tudo que é verdade, até mesmo na ciência, vem de Deus. Tudo que é verdadeiro vem de Deus. Isso é uma coisa que nós precisamos entender e compreender. A verdade está em Cristo, a verdade de Deus, do mundo e da maneira certa de viver. Tudo isso está em Cristo e com Cristo. E aí Paulo nos dá, eu vou chamar assim de uma receita, né? Para que nós possamos fazer essa transição. E o que ele diz? Justamente o nosso texto-chave, versículo 22. No sentido de que, ou seja, essa verdade em Cristo nos instruiu, e essa instrução foi dada no sentido de que, quanto ao trato passado, ou seja, aquilo que nós éramos antes, e aí vem um imperativo, não é? Desculpa. Vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem. O apóstolo Paulo aqui usa uma metáfora que é comum para as pessoas a quem ele se dirige, que é a metáfora da vestimenta, né? Tirar aquilo que é velho e vestir o novo. Quando fala assim, às vezes até parece algo que é superficial, como se fosse colocar uma capa. Mas na verdade não é. Se os irmãos pensarem bem, aqui ele está dizendo, ó, muitas vezes a gente diz assim, porque o velho homem está aqui lutando com o novo homem. E nós entendemos quando nós dizemos isso. Mas o que Paulo está recomendando aqui para a gente, na verdade, que como cristãos, que o velho homem seja tirado. Não simplesmente fique ali quietinho, aguardando, né? Mas que ele seja retirado completamente. E quando a Bíblia fala aqui em retirar, é a ideia de crucificar esse velho homem, como tem em Gálatas 2:20. Gálatas 2:20, vamos ler o texto em Gálatas. Eu sei que alguns já estão aí recitando o versículo, né? Porque esse texto é um texto conhecido nosso, mas eu vou ler aqui na palavra. Gálatas 2, verso 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vou ler no 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Era isso que eu queria, né? Que nessa versão está no versículo 19 ainda. Estou crucificado com Cristo. Então, quando fala no despojar do velho homem, é esse crucificar. É crucificar o antigo eu. E quando a gente crucifica, irmãos, fica vivo? Não, né? Quando a gente crucifica, a gente matar o velho homem. Romanos 6:6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não servamos o pecado como escravos. Então, olha aí, ó. O velho homem, o pecadinho de estimação, o pecado que ninguém está vendo, ele só será deixado para trás quando nós realmente nos despojarmos, quando nós crucificarmos, pregarmos na cruz e o substituirmos pelo novo. Só assim nós seremos realmente vencedores desse velho homem. É um tirar, irmãos, é tirar a roupa velha, tirar completamente, né? Tirar completamente, se revestir do novo. Então, despojar é um ato
definitivo. O que Paulo está recomendando aqui que nós cristãos façamos é um ato único, definitivo, decisivo e permanente. Definitivo, decisivo e permanente. Irmãos, muitas vezes nós já estamos há anos na igreja. Estamos todo domingo assistindo aos cultos, estamos até em liderança de trabalhos, mas nós ainda não crucificamos o eu, nós ainda não nos despojamos do velho homem. E esse texto aqui que Paulo está falando aos convertidos novos em Éfeso serve para nós que estamos há anos servindo ao Senhor. Irmãos, vamos crucificar esse velho homem, vamos despojar deste velho homem. E aí Paulo continua, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Essa ideia, esse espírito aí, irmãos, que ele está falando, na verdade, é o espírito nosso, o espírito do homem, não é o Espírito Santo, tá? No espírito do vosso entendimento. É uma ideia de disposição, a nossa disposição, uma disposição mental. Renove a sua disposição mental. Como é que a sua mente está funcionando agora? A minha netinha, ela tem 3 anos. E às vezes quando nós apresentamos a ela algo novo para ela fazer, ela diz, mas eu não vou conseguir, vovó. É assim que está a nossa disposição, irmãos? Eu não vou conseguir. Nós precisamos ter uma verdadeira disposição no sentido de que até eu não vou conseguir. Mas eu tenho um Deus que é capaz de me ajudar. Eu tenho um Deus que me dá forças para conseguir. Eu tenho um Deus que me sustenta. É essa a nossa disposição. Aquilo que eu penso que eu não vou conseguir, Deus está ali para me ajudar. Né? Essa disposição que nós temos que ter. Nós não podemos ficar desanimados e entregues ao pecado, mas ter a confiança de que nós temos um Deus que é capaz de nos dar força, que pode nos dar força e que a nossa força vem do Senhor que fez os céus e a terra. É isso que nós precisamos ter em mente. É essa disposição. Renove a disposição da sua mente. Renove a disposição do seu entendimento. Conheça a Bíblia, entenda o que Deus quer, mude a sua maneira de pensar e entenda que em Cristo, que em Deus, você é capaz de se despojar do velho homem e revestir do novo, não é? E isso, no versículo 23 que ele diz, isso é um ato, observe que essas ações não são assim, me despojei do velho homem, fiquei sentado esperando, agora eu vou renovar. Não, irmãos, são atos contínuos e progressivos. Me despojei do velho homem, renova do espírito e agora eu vou revestir do novo, né? Isso é oposto à corrupção do velho homem. O que vai ser feito agora, o revestir do novo, é algo que é em oposição à corrupção do velho homem. Vamos ver 2 Coríntios 4:16, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 16. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então, a disposição do homem interior, a disposição do novo homem é contrária à corrupção do velho homem. E aí vem o vestido novo. Como é esse comportamento que é revestido novo? Versículo 24. Vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Observe que o homem velho tinha um monte de característica, né? Que ele diz que é para a gente não ter. Mas aí quando vem para o novo homem, ele diz apenas 2 coisas. Criado em justiça e em retidão procedente da verdade. Quando ele fala em justiça aqui, irmãos, ele está falando do nosso comportamento uns para com os outros. É no sentido horizontal. Como eu me comporto com o outro? Eu ajo para com os outros em honestidade, em justiça e humildade. E quando ele fala em retidão, ele fala da nossa conduta para com o próprio Deus. E aí eu vou observar os 10 mandamentos, né? Que ele orienta ali na lei. Os 10 mandamentos na minha conduta para com o próximo e os 10 mandamentos na minha conduta para com Deus. E aí Paulo não vai ficar só nisso, não. Ele vai destrinchar. Nós vamos ver agora, então,
como é que é esse viver do novo homem em justiça e retidão. E aí ele vai fazendo oposições novamente. Observe que isso que ele disse nos versículos 17 a 21 são disposições do Espírito, né? É como a gente está no interior. Na verdade, 17 a 24. São questões internas. Quando ele fala da vaidade, do pensamento obscurecido, de ser alheio à vida, da ignorância, ele está falando de coisas internas. Quando ele fala de viver em justiça e retidão, ele está falando de coisas internas. Mas agora, do versículo 25 em diante, ele vai dizer de forma prática como essas coisas, essas disposições internas se revelam de forma exterior. Então ele vai dizer como é que deve ser o nosso viver e vai colocar a atitude do salvo, do cristão, em oposição àquela que é do velho homem. Então ele começa dizendo assim, ó, por isso o quê? Porque você se despojou do velho homem, se renovou no espírito do seu entendimento e se revestiu do novo homem, por isso, como é que você deve viver? Então, Paulo vai levantar aqui algumas maneiras práticas de viver, como era antes e como deve ser agora. Então, no lugar da mentira, fale somente a verdade. E quando ele fala em mentira aqui, irmãos, não está falando somente de você dizer alguma coisa que não é verdade. Mas quando fala em mentira, pense em desonestidade, qualquer ato de desonestidade. Trapaça, qualquer atitude de trapaça. Furar uma fila, por exemplo, é uma trapaça. Ou uma coisa bem comum, que talvez você nem ache que é trapaça, mas você vai ao mercado, coloca o seu carrinho no caixa e vai fazer as compras todas ainda e seu carrinho está lá no caixa porque a fila do caixa estava grande. Irmãos, eu aprendi na prática que isso é trapaça, porque eu já fiz isso também. E eu reconheci que não deveria fazer. Um dia, quando eu cheguei na fila de caixa e a pessoa que estava logo após mim, quando me viu chegar com mais não sei quanta compra para aquele carrinho vazio que estava ali, a pessoa quis brigar comigo e eu percebi que ela tinha razão, isso já tem muitos anos, e desse dia em diante nunca mais eu quis fazer isso, irmãos, porque a gente como servo de Deus, dando mau testemunho, fazendo meu carrinho vazio ali, aí eu chego com 2 carrinhos cheios na frente de uma pessoa que diz, esse carrinho aqui está vazio, eu vou ficar na fila, isso é um tipo de trapaça. Quantas vezes a gente já fez isso, não é? Ou deixa alguém na fila no seu lugar, com um pacotinho na mão, enquanto você faz a compra e depois você vem para a fila. Ah, Soraya, mas isso não tem nada a ver, fila muito grande, a gente tem que usar estratégias. Não, irmãos, a gente tem que usar a verdade em tudo que nós fazemos. Se as coisas no nosso país estão feitas de forma errada, nós vamos fazer também o errado, nós vamos justificar o erro com outro erro, não podemos agir assim. A corrupção, aí acho que é uma coisa que está até atrelada a outra também, né? Na minha casa, os impostos estão muito caros, então eu vou fazer um gato de água, de luz. Está muito cara a energia, vou fazer um gato aqui, que eu não vou pagar essas taxas todas. Irmãos, isso é pecado. É viver em mentira. Como é que eu posso ensinar os meus filhos a não mentir para mim se eu estou mentindo para o governo? Então, a vida do cristão aquele que é revestido do novo homem, no lugar da desonestidade, da trapaça, da corrupção, da mentira, viver a verdade. Porque foi assim que a gente aprendeu a Cristo, não é? É Cristo quem é a verdade. No lugar da ira pecaminosa, a justa indignação. Muitas vezes a gente fica meio em dúvida, né? Quanto a isso. Mas Jesus Cristo se irou. Irmãos, não é pecado a ira. É pecado como essa ira se manifesta, né? Ele fala, existe a ira pecaminosa e existe a justa indignação. Vamos ver Marcos capítulo 3, que é quando o Senhor Jesus Cristo... Marcos capítulo 3 e verso 5. Quando uma ira de Deus também aqui, né? Quando ele vai curar o homem da mão ressequida. Disse Jesus ao homem da mão ressequida, vem para o meio. Então lhes perguntou, é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal?
salvar a vida ou tirá-la, mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Então observe aí que Jesus, nesse momento, a Bíblia está dizendo, né? Ele estava indignado, ou seja, ele teve uma justa indignação. João capítulo 2, dos versos 13 a 17, que é o texto que nós conhecemos mais sobre esse assunto. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócios. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Então aí, ó, Jesus Cristo, mesmo se a gente imaginar a cena, você vai ver Jesus Cristo com um chicote na mão, batendo em tudo e derrubando as coisas na sua ira. Mas Jesus Cristo aí se irou, porque eu não posso me irar. Então vamos ver algumas características da ira, que é chamada de justa indignação. Ela precisa ter uma motivação correta. Qual era a motivação de Jesus Cristo aqui? Ele teve o zelo pela casa de Deus, né? O zelo pelo que era de Deus. Então essa era a motivação dele. Então a ira é permitida. O foco apropriado. Qual era o foco de Jesus Cristo aqui? Ele atingiu as pessoas que estavam ali? Não. Ele falou do pecado, ele atingiu os objetos que estavam distribuídos ali. Então, o objetivo, o foco deve ser o comportamento, o pecado e não a pessoa, né? Ela deve ter um controle adequado, né? Um controle. Jesus Cristo se irou, respondeu, né? Fez o que tinha que fazer, mas depois ele não ficou errado, ele não ficou irado. Tanto que quando ele vai para a crucificação, ele diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Depois ele continua, depois desse episódio aqui mesmo, ele continua pregando, ele continua o seu ministério e ele não fica com raiva daquelas pessoas, né? Ele teve uma duração adequada, não ficou com raiva ali, ó, como a gente às vezes fica, né? Passa 2, 3 dias com raiva, irado com aquele acontecimento. Não, ele se indignou, fez o que precisava fazer e a sua indignação passou. E o resultado também foi adequado, porque ele conseguiu o efeito que ele queria, ele atingiu o propósito. E aí um conselho que o apóstolo Paulo dá aqui mesmo em Efésios, para que a justa indignação não se transforme em ira pecaminosa, é que ele diz no próximo versículo, ele diz assim, no versículo 26 ele diz: irai-vos e não pequeis. E aí ele diz ainda, continuando: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Aí essa questão da duração adequada. Não vá dormir com raiva. Porque se a gente fica remoendo aquele assunto, né, como seres humanos que somos, remoendo, nós vamos tirar o foco do lugar, do comportamento inadequado e passar a nossa ira vai se dirigir à pessoa que o fez e não ao fato. O objetivo deixará de ser alcançado, a motivação passará a ser errada, deixará de ter o controle, porque ele vai atingir a nossa emoção, que é uma coisa também que é característica da justa indignação. A emoção está sob controle. Se você se ira e você não controla a sua emoção, não consegui me controlar, já é pecado, irmão. Já é pecado. Quando você tem justa indignação por algo que aconteceu de errado, você consegue controlar. Quando você não controla, já passa a ser ira pecaminosa. E outra coisa, quando a Bíblia diz assim, ó, irai-vos, mas não pequeis, ele não está mandando que a gente irá, não. Deus está fazendo uma concessão. Ele está dizendo que é permitido a ira, mas não é permitido o pecado, né? E há uma linha muito tênue entre a justa indignação e a ira pecaminosa. Nós precisamos cuidar do nosso próprio coração. Em primeiro lugar, entender se nós estamos nos irando pela motivação correta. Se essa ira está sendo exercida com cautela, atingindo o objetivo realmente.
ou se a ira não está sendo acalentada, né, acariciada. Vamos nos irar mais um pouquinho com esse motivo. Irou, alcançou o objetivo, pronto, irmãos, pronto, parte para o perdão e outra etapa, né? Então, irmãos, olha, o comportamento do cristão: deixar no lugar da mentira falar a verdade, no lugar da ira pecaminosa, a ira, a justa indignação, no lugar do furto, trabalho. Aquele que furtava, não furte mais. E sabe o que me chamou a atenção, irmão, nesse versículo de 28 de Efésios capítulo 4? Que o trabalho aqui não é para você juntar riqueza e viajar, passear somente, não. É para que você tenha com que acudir ao necessitado. Tenha com que acudir ao necessitado. Não estou dizendo, irmãos, eu até sorri quando falei, não é errado a gente viajar, não. Né? Não é errado passear, não é errado você usar o produto do seu suor, do seu trabalho também para festejar, para se alegrar com a sua família ou com amigos, não. Mas a gente precisa também pensar no necessitado. Ou talvez primeiramente pensar no necessitado. Nós temos, às vezes, eu não tenho dom, eu às vezes também digo isso, mas nós temos na nossa igreja uma missão que cuida especificamente dos necessitados. Nós temos um pastor que cuida disso na nossa igreja, de pessoas necessitadas. Então, se eu não posso ir, eu posso contribuir. E além do Metanoia que nós temos aqui na nossa igreja, tem tantas outras, tem a Cristolândia, tem o Recriar da irmã Eliette, que ajuda meninos, crianças. Tem tantas outras organizações que nós podemos ajudar, né? Os necessitados, os pobres e as viúvas. Trabalhe para ajudar. Trabalhe, não furte, não pegue o que não é seu, não tire do outro o que é dele. Pelo contrário, trabalhe e ajude ao necessitado. No lugar de palavras torpes, palavras que edificam. Não é? No lugar de palavras torpes, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. Aí entra a questão, mas o que são palavras torpes? São somente palavrões? Não, são também palavrões, porque palavrões não edificam, pelo contrário, mas são quaisquer palavras que sirvam para fazer o outro pecar. Né? Que sirva como pedra de tropeço para o outro. Uma fofoca, murmuração, conversas vãs que não levam a lugar nenhum. Né? Então, tudo isso são palavras que não edificam, porque ele diz assim, ó, no lugar de palavras torpes, fale somente aquilo que edifica, fale aquilo que vai render algo positivo, né? Positivo para aquelas palavras que ouvem. E no versículo 30, ele diz assim, não entristeçais o Espírito de Deus. Ou seja, quando você pratica essas coisas, quando você mente, quando você se ira, quando você furta e usa palavras torpes, por exemplo, você está entristecendo o Espírito Santo de Deus. E aí ele diz assim, ó, para além disso, como se fosse meio que um resumo, né? Ele diz assim, ó, longe de vós a amargura, a cólera, a ira, a gritaria, a blasfêmia, que são disposições do Espírito. E ele diz, ao contrário disso, seja benigno, compassivo. E aqui é como se a gente pudesse traduzir, seja amável. Nosso mundo carece de amabilidade. As pessoas estão tão irritadiças com tudo, com todos. Mas a Bíblia diz, seja amável, em tudo, seja amável. E ele encerra dizendo, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Nós sejamos capazes, amados, de ser amáveis, né? De perdoar um ao outro. Eu sei, irmãos, que o perdão não é algo tão fácil de se fazer. Eu sei. Mas em Cristo, com Cristo, nós podemos. Não pela nossa força, não por força, não por violência, mas pelo Espírito de Deus. Não porque Soraya é melhor do que ninguém, não porque o irmão, a irmã que me assiste, que me ouve, é melhor ou pior do que ninguém, porque de nós mesmos, nós não somos capazes. Mas em Cristo nós somos mais que vencedores. Em Cristo nós podemos
ser amáveis, porque é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que nós precisamos ser benignos, compassivos e perdoando. Que o Senhor Deus nos abençoe mais uma vez nesta manhã. Senhor Deus Pai, mais uma vez, Senhor, obrigada pela oportunidade de entregar o Teu recado. Ó Pai, fala conosco, que a Tua palavra sirva, Senhor, e atinja os nossos corações naquilo que nós precisamos mudar. Em nome de Cristo, Teu Filho amado. Amém. Amém. Bom dia, irmãos.